Foi? Olá, tudo bem? Boa noite aí, pessoal que está nos assistindo. Eu sou o William Biagioli, fui convidado para tocar essa live com o Fernando Meirelles hoje. É uma honra muito grande. Quem deveria estar aqui é o Antônio Júnior, que eu acho que quem de vocês já assistiu já está habituado, diretor artístico aí do Olhar de Cinema, mas ele, impossibilitado, aí está no departamento médico, né, no DM, não pôde estar aqui, então assumi aí com muita honra o convite. Minha primeira live é uma live com o Fernando Meirelles, aí já está começando com o pé direito, né? Então, bom, é isso, né? Eu só queria, antes de tudo, né, a gente estava falando antes, só fazer uma rápida homenagem aqui, uma menção ao falecimento do José Mujica Marins, o nosso grande Zé do Caixão, aí acabou de falecer no final da tarde, 83 anos. Então a gente dedica essa live aí, o começo dessa live, para o Zé do Caixão aí, que eu pelo menos tive a chance de ver ele uma vez em Ponta Grossa, é uma figura incrível, um dos grandes cineastas do cinema brasileiro, né? Então, dando as boas-vindas aí ao Fernando Meirelles, nosso convidado, que entre um monte de outras coisas dirigiu os filmes Cidade de Deus, 360, Ensaio sobre a Cegueira. Mais recentemente lançou o filme Dois Papas, que está disponível na Netflix. Também fez as séries Sonho e Fúria, Felizes para Sempre, essas da Rede Globo de televisão. 2 episódios do Pico da Neblina, que a gente pôde rapidamente aqui pescar no IMDb. Então é isso. Boa noite, Fernando. Uma honra falar com você e muito obrigado por ter aceitado Boa o noite, convite. obrigado. Acabei de saber do Zé do Caixão. Que pena. Ele estava com 83 anos, né? Exatamente, 83 Eu anos. sabia que ele estava doente. Esse que é um cara único. Enfim. Pois é, pelo menos, a gente até estava comentando numa reunião agora, que um pouco antes, que pelo menos acho que ele não passou por esse processo de esquecimento, né? Ainda teve em vida ainda um reconhecimento, acho que devido à obra, os filmes, acho que restaurados, alguns, assim, acho que teve ainda um momento ali de destaque para a obra nele que é incrível, né? Né, um autor realmente particular. Não vai aparecer outro nunca Não, igual ao exatamente. parecido. Então, gente, aí a dinâmica da live que a gente vai estabelecendo, né? Aqui, que eu estava conversando um pouquinho antes de começar a live de vocês com. Eu estava conversando um pouquinho com o Fernando, é tentar fazer essa coisa no estilo boteco virtual, assim. Tem muitas dúvidas que eu tenho, no final a gente vai ler algumas das perguntas das pessoas que puderem mandar suas perguntas, os nossos amigos internautas, né? Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso numa live, que coisa. E a gente estava conversando, acho que a primeira coisa que eu queria perguntar pro Fernando é justamente, a gente estava falando um pouco sobre isso, tem um programinha do The Hollywood Reporter, né? Eles têm um canal no YouTube e eles têm esse programa que é esse Directors Roundtable, e foi uma feliz coincidência, porque eu sempre assisto e na época das premiações eles sempre fazem com os diretores. Nesse último que eu assisti, o Fernando fez parte, junto com alguns outros cineastas também, assim como ele, que estão no começo da carreira, né, como o Martin Scorsese, o Noah Baumbach, a Greta Gerwig, e ali conversando sobre os filmes, teve um momento assim muito interessante onde tanto o Scorsese quanto o Fernando falavam sobre a Netflix produzindo seus filmes e tal. E aí uma diretora muito bacana chamada Lulu Wang, que eu deixei anotado aqui, que ela fez um filme chamado A Despedida, né? Ela fez ela fez uma interrupção ali e colocou essa questão de que a maior parte desses filmes são filmes de diretores ultra consagrados, que já estabeleceram suas carreiras, de maneira que a Netflix também se apoia um pouco nos nomes de vocês, e que para cineastas, talvez no início da carreira, no início da caminhada, é uma coisa que seria mais complicada. E eu acho que essa é uma discussão interessante, mais do que aquela discussão que teve no Provocações com o Marcelo Tazza, que vocês estavam falando sobre aquela coisa e a Netflix é cinema, não é cinema. São possibilidades da gente fazer filmes, né? Isso eu acho muito interessante, a resposta que você deu ali pro Taz, não ficar muito nessa discussão, mas discutir mais isso, né? Porque, enfim, justamente no momento que a gente vive aí, nas nossas políticas públicas do audiovisual severamente ameaçadas e atacadas pelo governo federal brasileiro, e então acho que seria muito legal a gente começar por aí, porque eu acho que naquele momento assim a gente não pode se estender, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco
pouco isso. A Lulu, que é muito legal, esse filme dela foi o primeiro filme que ela fez, é uma história pessoal que aconteceu com ela. A avó dela é uma família chinesa, mas a parte da família dela mora nos Estados Unidos. E ela falou isso: não, mas vocês estão na Netflix porque vocês têm nome e tal, mas os pequenos. Agora, opa, tá tremendo o meu negócio aqui. O fato é que a Netflix também banca filmes pequenos e filmes independentes. Então ela, não sei exatamente o que ela estava falando, mas nesse momento a O2, minha produtora, está fazendo um filme bem pequeno, chama Sete Escravos. Está rodando, primeiro rodado aqui 2 semanas. E é um filminho pequenininho, miura, filme de arte e tal, e os caras estão bancando também. A Netflix está pegando o Scorsese, mas está pegando a outra ponta também. Entendi. Eu acho que esses streams são, na verdade, a salvação do cinema independente. E daí, nesse sentido, até do que eu tinha comentado, assim, Fernando, você... porque eu acho que também acaba sendo uma dúvida da gente, você tem essa possibilidade muito grande, mas uma coisa que a gente falando da nossa perspectiva aqui de Curitiba, do Paraná e de outras regiões, sempre tem essa coisa que o Brasil sempre foi um país muito São Paulo centrado, né, e Rio de Janeiro centrado, digamos assim, né, onde os focos principais das produções. E aí a gente começou a experienciar alguns focos de produção muito interessantes em Minas Gerais, em Pernambuco, no Ceará, aqui mesmo no Paraná, no Rio Grande do Sul, já um pouco mais tradicional em alguns lugares, outros talvez um pouco mais recentes. Tem um filme que eu coproduzi, que estava no Festival de Brasília, que é de Cuiabá. Que é de Cuiabá, que é um filme do Loop, do Bruno Bini, né? Existe cinema fora de São Paulo. Não, mas eu ia te perguntar mais justamente nesse sentido, assim, como que você vê essa... Porque foi realmente um momento muito interessante dessa regionalização dos recursos, de abrir possibilidades para outros cinemas com cunho mais autoral e de forma mais localizada na região. Como é que você acha isso, vendo essa coisa dessa possibilidade incrível do streaming, né? Você acha que isso se mantém ou você pode potencializar ainda mais? Eu acho que com o streaming agora as possibilidades se abrem, porque é verdade que o escritório da Netflix fica em São Paulo, mas se você tem um projeto, não importa de onde você seja, os caras estão abertos, não tem essa coisa. E antigamente você precisava produzir em São Paulo e Rio, porque tinha laboratório, tinha as pós-produtoras. Agora você consegue fazer isso em muitos outros lugares, né? Tem maneiras de você finalizar seu filme, de você rodar em qualquer lugar do Brasil. Eu acho que o momento é muito bom para a gente ver produções regionais, assim, mais do que nunca. Quando a gente filmava em cinema, filmava com película, aí não tinha jeito, porque o laboratório era aqui, diariamente o negativo tinha que ir para o laboratório, você estava preso, mas agora não mais. Entendi. Eu acho que é o momento de diversificar, de regionalizar. E, por outro lado, tudo que você faz via Estado, usando dinheiro público, isso está tudo travado. Então, para realizar hoje, principalmente nesses próximos anos, acho que é via plataforma mesmo, plataforma, TV. Esses vão ser os produtores de conteúdo aí nos próximos anos, até que mude esse governo, né? Entendi. Infelizmente, a situação aí, né? E até eu perguntar, tem uma outra coisa que você fala nessa entrevista que eu achei muito interessante, porque também é uma possibilidade que a gente tem, né, de ver diretores conversando com outros diretores e no caso ali do mundo inteiro. Eu achei muito, muito bacana. E você fala muito, que é uma pergunta que até esses dias o Bong Joon-ho do Parasita teve que responder, e o Kleber Mendonça também lá de Recife teve que responder, que mas por que você faz... Por que você não vem fazer filmes nos Estados Unidos e tal? E daí você começa a falar um pouco sobre as suas raízes, até uma certa saudade de casa, da sua produtora. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque logicamente que depois do Cidade de Deus passou a ser um diretor internacional, inclusive no Provocações do Marcelo Taz você fala sobre a possibilidade de ter dirigido o Colateral, né, que é o filme com o Tom Cruise, né, e que depois acabou sendo dirigido pelo Michael Mann, né? E queria que você falasse um pouco sobre essa relação, assim, desses projetos que acabam, às vezes, sendo internacionais, mas mantendo a base da sua produção aí em São Paulo, aqui no Brasil. Eu sou sócio da produtora, da O2. Então a gente faz muito conteúdo brasileiro, fazemos mais filmes, agora estamos fazendo mais séries. A O2 está produzindo 8 séries.
e eu me envolvo em algumas, e o roteiro e tal. Como você falou, no Pico da Neblina, da HBO, eu faço alguns episódios, no ano passado, vou fazer esse ano. Então, estou trabalhando bastante no Brasil. E quando não é no Brasil, eu recebo muito, muito convite o tempo inteiro de projetos assim. Agora, depois de Dois Papas, eu já recebi 32 projetos, cara, em 2 meses e pouco, assim, é uma avalanche. Mas a maioria são histórias dos Estados Unidos, assim, é o caso do cara da CIA, que não sei o quê. E aí eu não tenho pan-americana, tal, mesmo regional de outros países, eu não teria muito interesse. Os filmes que eu fiz fora do Brasil e esse próximo que eu estou preparando também, eles não falam sobre os Estados Unidos, a Inglaterra, eles falam sobre o mundo. Isso é uma coisa que me interessa muito. Mesmo Dois Papas, né, um filme que na Argentina, na Itália, finalizado em Londres, montado no Brasil. Quando tem essa coisa de compreender o mundo, eu me interesso muito. O 360 tem isso, o Blinders, né, Sai sobre a Cegueira, filmamos em Toronto, em São Paulo, no Uruguai, e era uma cidade que podia ser em qualquer lugar do mundo. O Jardineiro Fiel também é uma história que se passa na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá, e é sobre como a indústria farmacêutica trata os americanos como chama, estou com guinea pig, como cobaia de experiências científicas. Também é sobre relação do mundo. Eu não sei se eu faria um filme americano ou um filme inglês, mas um filme internacional que pense o mundo como um todo sempre me interessa mais. Eu tenho recusado agora sistematicamente filmes, histórias assim, história nos Estados Unidos, uma história porque eu leio e não aí do Tennessee, uma dona de casa do Tennessee, que não me interessa. Bom, continuando aqui o nosso papo, ainda estou me ouvindo, mas vamos nessa. Que uma notícia que eu estava comentando com o Fernando antes da gente começar na live, que eu achei muito triste, um pouco sinal dos tempos, um pouco, mas aponta para uma outra direção, que vou até ler rapidinho aqui, ó. Nessa quarta-feira, a exibição do Parasita, filme do Bong Joon-ho, às 21h30, portanto aqui daqui a pouco, na sala 1 do Cinearte, marca a última sessão de cinema de um dos cinemas mais tradicionais do circuito. Com 2 salas, o cinema estava sem patrocinador desde que a Petrobras não renovou o contrato no início de 2019, por orientação do governo federal. Mas como contraponto, tem essa matéria que saiu na IndieWire, que eu achei muito legal, falando sobre o fenômeno do Parasita justamente nos Estados Unidos, que na semana após o Oscar, ele pulou dos 34 milhões de dólares de bilheteria para 44 milhões, 10 milhões em uma semana, assim, um número bastante impressionante. E se manter a performance atual, ele deve chegar entre 50 e 55 milhões, o que é de longe o filme com legendas, como diria o Bong Joon-ho lá no Globo de Ouro, o filme com legendas mais assistido, né? E aí o curioso é que o filme também já está disponível no iTunes desde janeiro, e ele atualmente está em segundo lugar nos downloads lá do iTunes nos Estados Unidos, atrás do Frozen. E é um fenômeno muito curioso, porque o Frozen, quem tem criança pequena aí sabe que é um filme enfim, bastante popular entre as crianças. E aí o que eu queria te perguntar, Fernando, que a gente falando sobre os streams e as possibilidades, né, para o cinema, como que você vê essa... Eu tô com o fone aqui porque eu tô ouvindo minha voz, pessoal, desculpa, mas que eu perguntar assim, essas fronteiras do cinema que estão se expandindo, mas na matéria da IndieWire, o jornalista fala muito sobre essa coexistência dos filmes em multiplataformas, tanto no cinema, quanto nos serviços de streaming, quanto talvez no download pirata. Bom, ele não pode... Enfim, mas tem também, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Não só sobre o fenômeno do Parasita, mas também o Dois Papas, que eu acho que é um filme muito, muito interessante nesse sentido, porque ele é um filme muito recomendado, né? As pessoas assistem, por exemplo, minha namorada assistiu, levou a conta da Netflix para assistir com os avós assistiram, adoraram o filme, meus pais lá em Ponta Grossa assistiram, adoraram o filme também, que de repente, se ele tivesse na lógica da distribuição do cinema que a gente conheceu, talvez essas pessoas nem tivessem a chance de assistir esse filme, né? E eu acho que foi uma reflexão que você já fez, especificamente sobre um filme que, se não me engano, posso estar enganado pela minha lembrança, mas se não me engano foi O Filho Eterno, foi um filme que no cinema teve um público
fraco, né? Pouco porque se esperava do livro, mas na televisão ele teve uma audiência incrível, né? Você mesmo acho que fez um texto, uma reflexão sobre isso, então queria que você comentasse. Falei demais aqui, peço desculpas. Na verdade, eu acho que tem uma discussão aí, não, cinema, streaming e tal, não existe isso. Né? E você achar que precisamos escrever texto, ou usar a máquina de escrever ou processador de texto. Não adianta, gente. O cinema passa pelo streaming, ponto final, queira ou não queira. É claro que eu, como realizador, se uma pessoa passa o meu filme e eu tenho que escolher, eu quero que a pessoa veja no cinema, porque principalmente a mixagem, o som no cinema é outra coisa, 5.1, a imagem é grande, é muito melhor. Mas o cinema vai ser um público muito pequeno, né? Na plataforma eu vou ter um espectro de público muito maior. Então, eu gosto da plataforma, que atinge muito mais gente. Agora, o melhor dos mundos seria você fazer um lançamento no cinema, como a gente fez, na verdade. 2 ou 3 semanas, um bom lançamento e depois vai para a plataforma, em seguida. Só que as salas de cinema não topam isso. Por alguma razão, eles acham que a Netflix vai acabar com o negócio tudo, que não é verdade. Então não topam. Na minha produtora, a gente tem uma área que é distribuidora também. E a distribuidora, esse ano, a O2 Play, a gente distribuiu o Irlandês, The Irishman e o Dois Papas. Então eu falei, bom, filme de Scorsese a gente vai conseguir salas para colocar. E saímos pro Brasil inteiro tentando achar salas para exibir esses filmes. E ninguém topava, nenhuma sala topava. Porque a Netflix, não, você compra o meu negócio. E acabou que esses filmes, 2 filmes entraram em 10, 12 salas no Brasil inteiro, fizeram uma performance, enquanto estava em cartaz, fizeram uma performance primeira ou segunda da semana, em ocupação de sala, que as salas ficavam cheias. Eu não entendo por que os exibidores não querem. Mas enfim, o ideal seria essas primeiras 3 semanas na sala, e aí o filme entra na plataforma e aí faz uma arrasa quarteirão. Dois Papas, na última reunião que eu tive, já tinha equivalente a perto de 320 milhões de dólares, se estivesse no cinema, em público. Caramba. 32 milhões de espectadores. Isso jamais faria no cinema. Sim. Então, enfim, eu acho óbvio. Quer dizer, claro que vai ter muita gente que vai assistir em telefone, vai assistir no iPad e tal, mas essas pessoas não assistiriam. E eu sou totalmente a favor de streaming. Tem mais uma coisa que é legal de streaming. Cinema, filmes feitos para cinemas agora são só esses blockbusters, esses filmes, como são muito caros, você tem que pegar seu dinheiro de volta na sala, tem que ser um filme que agrade muita gente. Então você sempre filmes para grande público. Se você quiser contar uma história de nicho, o cinema não funciona mais, porque as pessoas estão deixando de ir ao cinema de fato, talvez por causa da plataforma. Mas na Netflix, a Netflix tem por exemplo, o Amazon também, eles têm um público potencial de 500, 600 milhões de pessoas. São 200 milhões de assinatura, é um público de 600 milhões de pessoas. Então fazer um filme de nicho, filme LGBT na Netflix, significa 80, 90 milhões de público potencial. Então eles podem fazer filmes de nicho, eles podem fazer filme de arte. O nicho de arte deles é imenso. Você estava dizendo que as plataformas, para mim, são a salvação do cinema de arte. Boa. Não mais, enfim, o Cinearte, por exemplo, que infelizmente fechou. Antes você queria ver um filme de arte, você tinha que ir no Cinearte. Agora as plataformas começam a pegar esse tipo de filme, que é muito legal. E quem já foi no Cinearte sabe que tinha o balanço do metrô também na sala, que era uma coisa que era presente. Né? E, bom, aí quando a gente também tinha falado, e daí é uma profunda curiosidade minha e também grande admiração, que eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito que você e o Todd Phillips começaram a esboçar ali no Directors Roundtable, sobre esse diretor de cinema que é meio um músico de jazz, né? Mais ou menos isso que vocês começaram a falar. E na realidade eu até acompanhei aqui um pouco o raciocínio e eu falei que, como todo grande músico de jazz, escrevi aqui, né? Precisa de uma grande banda, né, junto para acompanhar o ritmo. Né? Então você já tem alguns colaboradores que são, enfim, contumazes. Eu anotei aqui César Charone, André Barata Ribeiro, que é produtor, tem muitos outros que com certeza você pode elencar, mas queria que você falasse um pouco mesmo sobre esse processo criativo, desde que é isso que você falou,
32 projetos desde o começo do ano. Que tipo de coisa que pode interessar, que tipo de coisa que você pode visualizar como produtor também, que você atua como produtor, coisa que você se encanta como diretor. Esse processo que do desenvolvimento parece uma coisa muito de cuidar de uma criança ali, né? Que é muito pequena, precisa de atenção, de cuidado, afeto e alimento também. Esse papo do Breakfast Roundtable começou de algumas anos. Eu lembro que estava comentando que eu faço storyboard. Eu não planejo muito. Eu planejo na cabeça o que eu vou fazer, eu vou na locação e olha, eu vou fazer daqui, daí o cara entra por eu imagino qual que possa ser a movimentação dos atores, aonde eu posso cobrir, como... Eu vou lá e penso no teatro, faço a encenação na minha cabeça. Depois, uma segunda vez que eu vou lá, eu tenho que levar os atores já perto da filmagem, e a gente usa o espaço para ver onde os atores se sentem confortáveis, de levantar, andar. Eu só pergunto, se você sair nessa hora, se for até ali e tal, mas eu deixo muito os atores criarem criar a movimentação deles. E jamais faço storyboard, porque antes eu fazia, esse papo começou falando sobre isso. Uhum. Porque antigamente, quando eu comecei, eu fazia storyboard. Aí punha na parede, no set. E aí eu estava filmando aqui, eu tinha pensado em fazer um close da cena, mas aí, na hora que eu filmei o geral, eu falei, não precisa do close, isso aqui já está coberto, está ótimo, eu vou para... E eu começava a mudar o storyboard. Eu vou fazer um daqui que não estava previsto. Na hora eu começava a ter ideia, que era diferente do que estava na parede lá. A equipe inteira falava, pô, esse cara é muito confuso, ele não sabe o que é, porque todo mundo esperava que eu fosse fazer, né, o quadradinho seguinte. Agora vamos fazer isso aqui. Não, eu mudei, agora vamos fazer isso aqui. Aí achavam que eu mudava, que eu não sabia o que eu queria, que eu era... Eu via que meu planejamento disposto lá atrapalhava mais a equipe do que ajudava. Então agora o que eu faço foi esse negócio. Eu ensaio, daí eu levo o ator, os atores fazem lá um pouquinho a cena, em parte da equipe, né? O cara de figurino, de arte, fotógrafo, assistem um ator fazendo esse negócio, juntos, faz um teatrinho, cena por cena. Depois que eles fazem, eu conto, eu quero filmar daqui, eu quero pegar ali e tal, e é esse o meu planejamento. E chega no dia, a gente vai filmar, quando eu começo a filmar, se o ator me faz uma coisa que eu não estava prevendo, eu já mudo, aí eu vou mudando. Mas como não está escrito, ninguém... Enfim, estava comentando isso, desse jeito de filmar, que eu planejo, mas sabendo que eu vou mudar tudo. E aí o Todd Phillips falou a primeira coisa, eu também, na hora eu tenho que sentir se está funcionando, eu vou inventando, se não está funcionando, eu passo para outra. E aí a gente se deu muito bem, a gente se identificou até por esse... Ele contou uma coisa muito legal, né, contar, porque nem todo mundo assistiu, ninguém assistiu esse roundtable, mas no Coringa tem aquela cena, ele conta isso aqui, que tem aquela cena no banheiro que ele vai pro banheiro, o Coringa vai pro banheiro e de repente começa a dançar. Ele falou que ele tinha que fazer aquela ceninha no banheiro dele lavando o rosto, mas que era muito sem graça. Aí ele falou, vê o que rola, literalmente, falou pro Joaquim, vai lá, lava o rosto e vê o que rola. O Joaquim foi lá, fez a ceninha, lavou o rosto, ele começa a se mexer, e ele foi rodando aqui, chamou uma outra câmera, falou, vem, começou a cobrir ele dançando. E aconteceu na hora, por acaso. Eles acharam aquilo muito bom e acabou usando essa ideia do cara dançando no resto do filme inteiro. Um troço que nasceu por acidente, que é muito bom no filme, é uma marca do personagem. Um outro diretor teria falado, vai lá, lava o rosto, lavou, vamos para a próxima. Se você se permite, né, ver o que está acontecendo e usar, eu acho que as melhores cenas que eu faço no geral, sempre ou que marcam, são sempre coisas que deram estalo na hora. No Dois Papas é uma coisa que eles comem uma pizza. Lá não estava no roteiro. Lá foi uma ideia que na hora não na hora de filmar, uma semana antes me ocorreu, aí você vai mudando, e essas coisas acabam. Eu acredito muito nos insights, na minha intuição. Aprendi a acreditar, antes eu não acreditava. Comecei planejando, estava no meu planejamento e achava que eu tinha que seguir. Agora eu aprendi se eu acho muito dane-se o meu planejamento, quando eu estou sentindo e funciona. O grande cineasta Jean Renoir falava de sempre deixar a porta aberta, porque você não sabe o que vem do lado de fora. E eu fico olhando todo mundo o tempo inteiro. Se alguém faz, sei lá, tem filmando 6 pessoas, alguém fez uma coisa ali que é engraçada,
eu fico atento e depois eu vou lá e tento ir mais fundo naquela coisa. Enfim, realmente eu já vi imagem do filme, eu lembro fazendo making-off de filme. Então, enquanto eu estou rodando a cena, os caras me filmam assistindo, eu sou ridículo, cara. E eu fico falando o texto junto com o ator, eu fico ajudando o ator. Eu fico sempre vergonha, eu falo, cara, não mostra que eu entro com o ator assim. Eu esqueci. Tem uma energia, né? Na hora. E eu tenho que te perguntar isso. Eu queria saber primeiro se estava escrito no roteiro. Porque eu vejo muita gente falando sobre os Dois Papas, mas não fala, ou pelo menos eu não vi até agora, que para mim é o momento favorito do filme, que é justamente o final. E que só eles assistindo a final, os dois assistindo a final da Copa do Mundo no Brasil. Queria saber se estava escrito no roteiro, como que foi fazer essa cena, porque é uma cena, enfim, cômica, muito divertida e que tem um desfecho favorável ao Ratzinger, né? Isso na verdade, estava no roteiro essa ideia do jogo no final, porque um Papa alemão e um argentino, uma final Alemanha e Argentina, não podia perder essa. Mas a gente soube isso antes de filmar, que isso não aconteceu. Evidentemente, o Papa Francisco assistiu o jogo, um torcedor fanático, mas o Ratzinger foi dormir na hora da final, não tem nenhum interesse no futebol. Mas aí, a gente podia ter não determinou. Mas o roteiro tinha assim, eles assistem a final junto. 3 linhas que tinha. Daí que a gente resolveu fazer, compramos os direitos daquela partida, caro pra caramba, da FIFA, montamos um compacto do jogo de uns 10 minutos. Aí pusemos os dois lá, rodamos o compacto e falamos, agora assistam aí. Eles conheciam muito bem os próprios personagens então o que eles falam durante a cena é improvisado. Até porque o roteirista não sabia que cenas estariam lá. O gol que foi impedimento, tudo isso eles viram na hora. O roteirista não sabia disso. Eles foram comentando. Depois até uma outra piadinha que ninguém percebe, mas eu gosto muito. São umas freirinhas que vêm servir cerveja, vêm trazer umas... Sim. Você fala, sai. Na verdade, para mim, isso era um comentário sobre como mulher é tratada na igreja. Incrível, cara. As mulheres, elas servem para servir cafezinho para cardeal, servir cafezinho para padre. Agora tem uma ou outra mulher que tem alguma função na igreja. Mas parece uma igreja muçulmana. Não existe. Mulher é nada. Então, gente, as poucas mulheres que estão no filme estão sempre servindo, né, servindo almoço, servindo jantar, e essa aí, o cara ainda fala, sai, mesmo, mulher, deixa a cerveja e não ir, sai. Mas ninguém pega esse comentário, mas para mim era um comentário sobre esse lado atrasado, né? Não, exato. Pararam na idade da pedra, né? Na Idade Média. Fernando, tem eu, na verdade, antes de passar para as perguntas do pessoal aqui, eu só queria fazer uma última pergunta, que é mais uma curiosidade minha mesmo. Que no caso do Dois Papas, a gente está falando do Jonathan Pryce e do Anthony Hopkins, mas se a gente for puxar pela memória, tem desde a Alice Braga no Cidade de Deus, Rachel Weisz, Ralph Fiennes e outros, Gael Garcia Bernal, enfim, trabalhou com alguns dos maiores atores, atrizes do mundo, né? E nesse seu processo criativo, como que é essa relação? Porque eu acho muito, acho a principal relação diretor e quem vai efetivamente para frente, né, da câmera. Na verdade, não é uma grande, não é muito complicado, não, porque trabalhei com os caras, né, Jude Law, o cara tá pesado assim, no contato pessoal, os atores, todos eles são muito inseguros. São que nem crianças assustadas, que morrem de medo, que não sabem se estão bem ou se não estão, que precisam do seu apoio, precisam do seu reforço positivo o tempo inteiro. Então, quando você está na relação pessoal,
não são aqueles, nossa, isso é o astro. É um cara frágil, que está morrendo de medo, que já atuou 1.500 vezes, mas tem medo de ir lá para frente, está inseguro e tal. Você precisa sempre. Meu truque é deixar os caras muito à vontade, muito à vontade para fazer o que quiser. Eu converso, eu não dirijo muito, na verdade, eu pergunto. Eu faço perguntas que ajudam eles a entender o que eu estou querendo. Mas é muito difícil falar, faça isso, levante, faça mais bravo, faz um toquinho outro. Mas eu evito, assim. Eu tento tirar dos caras o que ele... Se contrata um ator que é muito bom, que é um super artista, não vou eu dizer como ele atuar. Né? Eu vou falar com o Anthony Hopkins, como faz. Eu pergunto, estimulo e deixo ele à vontade. É o que eu começo a fazer. E nesse caso do... Sempre muito tranquilo. A relação sempre é muito tranquila. Ótimo. O Anthony Hopkins pessoalmente ele é muito, muito legal, é muito fácil. Mas ele tem um entourage que é meio difícil, assim, que protegem ele. Então, às vezes tem coisas de você está filmando e tem uma notícia para ele quer parar de filmar. Não fala que me disse isso. Tem alguém que acha que ele quer parar de filmar. Sempre tem um mal, né? Mas tem um pouquinho mais de complicação por causa da entourage dele. Entendi. E no caso dos dois papas, teve alguma questão deles próprios no sentido de que são pessoas, além de serem pessoas que estão vivas, não são personagens que são criados, são pessoas que, enfim, são líderes, enfim, um foi líder, o outro entrou no lugar, são pessoas que são muito... Sim. Peraí que começou uma sinfonia de cachorros aqui, a cachorrada tá brava aqui. Eu tô vindo bem. Tá. Então eu queria perguntar se, diferentemente de outros filmes onde o ator ou a atriz tem a possibilidade de criar à vontade uma personagem, que ela sabe que é do universo da ficção, se nesse caso existia uma preocupação no sentido deles de representarem pessoas que são líderes religiosos. Na verdade, cada um desses atores encarou de um jeito diferente. O Jonathan Pryce assistiu muitas horas do Papa Francisco e tentou pegar a linguagem corporal, o jeito que ele se movimenta, o jeito que ele anda, o estado mental. Ele realmente, a preparação dele foi tentar entrar dentro do Papa Francisco. E o Hopkins não. O Hopkins leu o texto e ele tentou entender o personagem a partir do texto. Ele falou claramente, eu não vou ficar imitando o Papa, eu não vou falar com sotaque em alemão, fazer esse personagem. O Hopkins tentou mais como um personagem, como se fosse independente, descolado do Bento XVI, e Price tentou colar. E funcionou, cara. Eles realmente são bem diferentes as duas atuações. Sim. Mas a química do cara, eu achei. Não, acho que funcionou perfeitamente. Então, vou passar para as perguntas. Eu tenho na ordem aqui. Como é que você vai jogar na tela? Então, a gente vai jogar na tela a primeira pergunta. Pergunta do internauta, olha só, rapaz, eu virei um apresentador. Quem diria? Aqui é o nosso Rogério Ribeiro? Ah, não, Camila. Cadê a da Camila? Vamos lá. Qual a dica para quem está se inserindo no mercado atualmente? Eu quero ser diretora, tenho várias ideias de projetos, mas como muitos, falta recurso. Bom, falta para todo mundo, né? A sua ideia de caminho é tentar vender roteiros para plataformas como a Netflix, buscar coproduções com outros países ou alguma outra coisa? Não, a minha dica é produzir. Você tem que... Dizer que não tem dinheiro, não cola. Se você tem um telefone, você pode filmar com o telefone, você pode montar com o telefone e colocar em festivais de telefone. Não tem desculpa para você não fazer filme. Com o telefone você tem produção, você tem cidade, paisagem, você tiver amigos que são atores. Então a minha dica você tem que fazer, filmar, montar, não gostar, faz outra história, escreve historinhas, filma você mesmo, monta e coloca no festival, coloca... Todo mundo, a produtora trabalha O2, tem uns 18 diretores. Não tem nenhum que a gente chamou porque tinha um projeto legal, uma ideia interessante.
nosso trabalho. Não vem com papinho. Deixa eu ver seu trabalho. Põe na tela, deixa eu ver se você sabe dirigir, se sabe enquadrar, se você sabe... Ou se a sua história é boa, você fala em pé. Né? Se você quer chegar lá, você tem que fazer. Eu comecei assim. Eu comecei fazendo televisão independente, vídeo independente, fui em museu, a gente acabou achando espacinho na televisão, vídeo independente na televisão, mas produzi muito. Trabalhar muito é um bom jeito de você aprender, né? Você aprende os seus erros, aprende a montar, aprende a quadrar, aprende... E aí alguém pode ver, pode gostar, e aí você está feito. Eu acho que o pessoal, talvez que está acompanhando a live, não acompanhou essa época, mas quando você fala o começo, você fala justamente do olhar eletrônico, não estou enganado. Olhar eletrônico. Numa época em que no Brasil tinham 6 emissoras de TV, as opções para assistir programa eram essas 6 que estavam no ar e ponto final, não tinha nem VHS. Aí apareceram os primeiros equipamentos portáteis. Fui para o Japão, comprei um desses aparelhos e comecei a fazer televisão independente, não existia. As primeiras produtoras de televisão independentes. A gente fazia e vendia para a televisão, no começo não vendia. Aí começamos a trabalhar por programa, a gente fazia umas programinhas lá na produtora e mandava para a televisão e a gente punha no ar. Assim que eu comecei. E era muito radical, era muito experimental. Mas como a gente fazia, eu fiz programa semanal por 7, 8 anos, toda semana. Então, toda semana eu tinha que entregar 1 hora de programa. Aí você aprende, cara. Não tem jeito de aprender a filmar, não aprender a escrever, porque não é assim, estou pensando no meu curta, talvez em março eu vá filmar para montar. Não, meu filho, sexta-feira tem que entregar 1 hora, aí você vai entregar na sexta-feira e sabe, cara, sexta que vem tem que entregar 1 hora de programa. Você vai fazendo. E esse roteiro não é ruim, mas é o que temos, manda bala. Então fiquei assim, por muito tempo essa pressão de entregar. É ótimo, aprendi a filmar. E junto com essa tua história, no ano passado a gente recebeu aqui em Curitiba o Braulio Mantovani, para quem não sabe, roteirista da Cidade de Deus, eu estou ouvindo, roteirista de Deus. E o Braulio falou que ele começou fazendo Telecurso 2000, se não me engano. E aí ele tinha que escrever muito. E aí ele falou que quando vocês foram fazer a primeira versão do que seria o roteiro do Cidade de Deus, foi um negócio que vocês fizeram assim, enlouquecidamente, assim, escreve esse negócio, manda bala aí. Tinha acho que um prazo de um edital que vocês queriam concorrer. Essa é uma história muito boa. Eu acho que nem sei, não lembro se tinha prazo. Ele realmente escreveu o filme em 2 meses e meio, 3. Depois, claro, ficou mais 8 meses ajustando e tal, mas o filme assim saiu muito rápido, cuspiu aquele roteiro. Incrível. Claro que como tinha o roteiro, tinha um livro, era mais fácil você... As histórias já estavam ali, então meio costurar aquelas histórias. Então foi muito rápido. Boa. Temos mais uma pergunta, você vai jogar na tela. Qual que é essa? Olha lá. Rogério Ribeiro, aqui. Quais os tipos de financiamento de produção de filmes no Brasil que você acredita ser melhor nos dias de hoje? Bom, os que existiam, né, Rogério? Essa é a minha resposta, desculpa. Os que o Bolsonaro encerrou. Não sei se o Fernando concorda comigo. O Brasil tem vários maneiras de você acessar dinheiro. Tem editais, tem fundo setorial, tem lei do audiovisual, tem várias maneiras de... Só que tudo isso está parado. Porque o ano passado a gente teve 3 secretários da Cultura e a Ancine também teve 3 diretorias. Os caras, esse governo já está aí há 1 ano e 2 meses, 3 meses, e ainda a Regina Duarte ainda não está sentada lá, não tem a equipe, não tem a burocracia, está patinando. Então, o mercado, nesse momento, completamente, o que tem de amigos, o projeto estava aprovado, o dinheiro não é liberado, e o dinheiro não é liberado porque não tem o cara do caixa que tem que assinar e pagar. Não tem jeito, tudo como se não existisse todo o sistema
Então, os jeitos de financiamento que existiam até um ano e meio atrás existem ainda, mas está tudo parado. Pode até entrar nessa fila, pega a senha, aprende como faz e dá um Google lá de financiamento de filme com dinheiro de lei, mas está tudo parado e sabe-se lá. E quando se desentupir, tem uma fila, está acumulando, né? Então, entre os próximos 3, 4 anos vai ser duro você aprovar projetos dentro da lei. Oferecimento do nosso governo Bolsonaro. Então, o que sobra é você fazer filme através de ou plataformas ou televisão. Esse não é um bom momento para você começar filme. É um bom momento, talvez, para você pensar em séries. Mas se você quer começar um filme pensando em dinheiro público, até vai lá, cara, mas se prepare para esperar 2, 3, 4 anos. Quer dizer, 4 anos se o cara for eleito. Tomara que não. Posso mandar a próxima? É do qual? Essa foi. Vamos lá. Rubem Alves. Esse é famoso. Por onde começar a estudar cinema? Ou ir direto para a prática? Eu não estudei, eu sinto falta. Eu sinto falta de uma formação mais conceitual, mais... Eu assistia muito filme, mas mesmo hoje, eu ainda sinto falta. Eu não conheço a história do cinema assim conheço flashes da história do cinema. Eu acho que uma escola de cinema, mais do que... Você sempre aprende técnica e tal, mas isso também você pode aprender na prática, né? Fotografia, você se aprende só fotografando, montagem você só aprende montando, mais do que fazendo aula. Agora, para conhecer conceitualmente, eu recomendo uma escola. Saber no mundo que você está, saber as correntes de cinema, as maneiras que cada um encontra para contar a sua história. Então, um repertório. Eu fiz arquitetura no cinema. Na faculdade de arquitetura, comecei a trabalhar em vídeo, como eu falei, com essa produtorazinha. Aí entrei em televisão, fiquei produzindo a televisão há muito tempo. Aí comecei a me envolver com imagem, câmera, montagem e tal. E eu entrei no cinema por essa via aí. Eu acho que também é uma questão... Desculpa te interromper. Não. É que eu só acho que é realmente uma questão geracional, né? Os cursos de cinema no Brasil, eles passaram a ser mais acessíveis ou democratizados no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Não sei qual a idade do Rubens, mas, por exemplo, a faculdade de cinema que está aqui em Curitiba, a Cine TV, ela é de 2005, né? Curso de cinema. Então, são cursos recentes, né? Ensinar cinema é uma coisa recente ainda aqui no Brasil. Mais uma pergunta. É muito? Não, pode. Quando eu estava na faculdade, tinham 7, 8 escolas de cinema no país. E ninguém produzia filme. Nos anos 90, o Brasil estava produzindo 8, 9 longa-metragens por ano. Ninguém fazia cinema. Era uma loucura se pensar em fazer cinema. Então, a próxima pergunta... Eu recomendo. Agora é só um momento, eu peço desculpas aí para vocês, porque tem um delay, eu acabei interrompendo o Fernando também, não é por grosseria, não, desculpa. Beatriz Oioli é o nome dela. Fernando, como é seu processo de direção? Sou AD e cada trabalho vejo de uma forma diferente de conduzir. Como é a sua? Participa de todas as decisões, visita as locações? Você é humano mesmo? Essa é a pergunta. É humano, gente. Beatriz, sou humano mesmo. Pô, sou humano. Isso. Tá aí, ó. Eu não sou um cara super organizado, como eu já falei, na hora que eu estou filmando eu mudo, eu vou ver uma locação e na hora eu mudo também. Então, se eu tiver uma assistente de direção muito certinho, ele às vezes fica meio chateado, assim. Mas, por outro lado, eu gosto muito de opinião, eu sou sempre ligado, todo mundo está falando. Então, acaba sendo um set sempre muito... Meus sets são muito divertidos, assim. Todo mundo tem voz, eu escuto. Então, apesar de ser meio bagunçado, parecer bagunçado, acho que é um clima agradável de trabalho.
Eu acho que, enfim, quando eu vou escolher equipe, por exemplo, o primeiro critério tem que ser boa gente. Porque, assim, se tem um cara que é muito talentoso, é um diretor de arte espetacular, mas é meio malinha, e outro que não tem experiência, mas é um cara que eu quero tomar cerveja, eu vou com esse outro. Porque a vida é muito curta para você carregar a mala, né? Então, como eu tento escolher sempre uma equipe de gente legal, mas a experiência de filmar é sempre legal, porque você está rodeado de gente legal. Isso para mim é importante. E até eu queria que você comentasse que é muito celebrado talvez o trabalho dessa pessoa específica que é o César Charlone, mas me parece ser uma dessas pessoas que você está dizendo. Parece ser uma pessoa muito legal, assim, muito alto astral. O César é um amigão, a gente trabalha junto, já fizemos 20 e poucos anos. A gente trabalhou muito. Por um período eu fiz publicidade. O César era meu fotógrafo de quase tudo que fazia. Então a gente começou a se conhecer assim, quase telepaticamente. Eu olhava para ele e sabia o que eu estava pensando, e ele olhava para mim e sabia o que eu estava pensando. Aí depois, fazendo publicidade, a gente foi ficando tão íntimo no trabalho que a gente começou a brigar. Assim. A gente começou a encrencar. Não, a gente nunca brigou de gritar, mas começou uma ranhetice. A gente parou de trabalhar um tempo e agora voltamos a trabalhar e foi sensacional. A colaboração dele em Dois Papas foi decisiva. Não só na fotografia, ele dá muito palpite no filme. A gente, tanto em Roma quanto em Buenos Aires, a gente ia do hotel pro set juntos, todo dia. O carro pegava ele, me pegava, a gente... Então esse papo, esses 40 minutos, 45 minutos que a gente gastava para ir pro set, falava muito de Brasil, de política no Brasil também, mas muito do filme que a gente estava fazendo, do filme que alguém tinha visto à noite. Era meio... Sempre tinha um esquentamento no carro, assim. Eu chegava no set, já estava aquecido. Eu tinha falado bastante. Muito gostoso. E, bom, e o César é um dos poucos cineastas que pode dizer que fez 2 filmes sobre papas, né? Que tem o Banheiro do Papa e os 2 papas. Ele já tá com 3 papas, né? Que piada horrível essa. Tinha que ter. E agora tá fazendo um documentário sobre João de Deus, que não é um papa, mas que também se acha um papa. Se achou um papa, né? É um cara complicado, João de Deus. Bom, para a próxima pergunta. Vamos lá. Paulo Eduardo Julião tá querendo saber sobre o Oscar. Bom, acho que o que o Paulo Julião tá querendo saber é se fosse um outro momento, você acha que Cidade de Deus... Porque teve um negócio que Cidade de Deus acabou sendo indicado em 2004, na realidade, né? Não no ano que ele foi depois. Você acha que se fosse um outro momento, de repente teria tido mais chances de ganhar? O pessoal quer ganhar um Oscar, né? Não tem jeito. Oscar era um prêmio da indústria americana. Agora não, agora eles estão abrindo. Achei muito legal que o Parasita ganhou esse ano, porque parece que eles estão realmente tentando virar um prêmio internacional. Eu fiquei muito feliz com esse prêmio do Parasita aí. Mas, eu sei lá, quando o Cidade de Deus foi pro Oscar, a gente teve 4 nomeações, a gente pegou de frente o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tinha concorrido no primeiro, o segundo, e aí a gente pegou no terceiro. Todos os prêmios que o Senhor dos Anéis não ganhou durante esses 7, 8 anos, descarregaram naquele ano. Então eu estava sentado lá e começou a premiação de coisas que a gente nem estava concorrendo. Figurino, roteiro, luz, efeitos especiais, só Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. E no quarto eu falei, bom, esse é o ano dos caras. Relaxei total, tinha certeza que não ia ganhar, e de fato ganhou o melhor filme, melhor direção, melhor fotografia, melhor... Acho que levaram 12 prêmios aquele ano. Raparam, fizeram barba, cabelo, bigode. Sim. Mas enfim, claro que, como você mesmo contou aqui, o Oscar é muito bom comercialmente. Né? Você estava contando que o Parasita pulou de 34 para poucos, né? Pode chegar a 50 milhões de dólares. A expectativa é que chegue a 50. Tudo investe nesse prêmio porque realmente é faturamento. E você acha que, assim, porque o Dois Papas teve 3 indicações, né? 3 indicações. Você acha que esse trabalho, porque a gente já também acompanhou, num certo aspecto, o trabalho da Netflix junto com Democracia em Vertigem,
Você acha que teve também um trabalho legal nesse sentido, da Netflix apoiando a candidatura do filme, enfim, Muito. passando o filme no... Apoiaram muito. O filme tinha a possibilidade de ir para Veneza e Telluride, mas eu tinha que escolher. Eles escolheram Telluride, eu fiquei até meio surpreso, porque achei que era legal ter ido para Veneza, mas fizeram a escolha certa, porque em Telluride o filme foi muito bem recebido. Aí foi para Toronto também, já tinha um buzz assim, em volta do filme. E é nesse comecinho do ano, entre Veneza, Telluride e Toronto, que os jornalistas escolhem os filmes que vão para a premiação no fim do ano. Então, Coringa, todos esses filmes que estavam nessas premiações, é nesse período aí. A Netflix, enfim, fez direitinho o trabalho deles. Eu fui em alguns festivais, fui para a Índia, fui para Singapura, Los Angeles. Eu viajei que nem um idiota no último semestre do ano passado. Eu fui de festa, de coquetel, de lançamento, de debate. A Petra foi em muitos também. A Petra trabalhou muito pelo Democracia em Vertigem. E isso tudo custa caro. E a Netflix investe. Enfim, não é? Você não consegue uma nomeação porque seu filme é legal, porque o filme pode ser legal, mas sem esse dinheiro que é colocado, você não chega lá. E a Netflix investiu. Legal. E tem mais uma pergunta que nós vamos... Quando você não falar chega, nós vamos perguntando. Eu preciso parar, gente. Tem uma hora que a gente precisa parar, então vamos... Mais duas. Mais duas. Não vamos torrar a paciência do homem aí, senão vocês não tem mais live, pô. Volta lá pra nós, ali, ó. Eu tô na casa da minha filha aqui, ó. O pessoal vai jantar e vocês aí que já pediram a comida, vocês estão folgados. Né? Ali, ó. Esse aqui é o Tomé, ó. Fala aí, Tomé. Tudo bem? Quantos anos você tem, Tomé? 5. Nós já liberamos teu voo pra janta. Fica tranquilo. Vamos na pergunta do Fábio aí. Ah lá. Fernando, como se desintoxicar da publicidade quando você entra num set de cinema? É uma pergunta... Que é como se desintoxicar da publicidade quando você entra num set de cinema? Só tá bravo aí. Como se desintoxicar? Na verdade, para mim, publicidade não é muito diferente. É um filme curtinho de 30. Eu nunca me liguei muito na parte da publicidade, aquela coisa de market share, target, saber o que vende, qual coisa. Tem todo um monte de nome em inglês, né, que o pessoal de marketing usa, tal. Mas eu nunca me envolvi nisso. O meu interesse, quando eu recebia lá o roteirinho, era fazer o filme direitinho. Então eu aprendi a filmar. Eu falei que eu passei aquele tempo fazendo produção independente e tal, mas eu aprendi a filmar direito mesmo na publicidade. É a melhor escola, cara. Para quem perguntou, eu esqueci o nome do rapaz que perguntou sobre escola. A melhor escola é publicidade. O Ruben, porque você recebe da agência um roteirinho assim de uma página que você tem que pegar aquela história, achar um ator para ser a mulher, um ator para ser o pai, você tem que achar aquela locação, tem que ter um diretor de arte. Só que você pode trabalhar com o melhor diretor de arte, com o melhor fotógrafo, com os melhores montadores, que tem dinheiro. Então, a cada semana eu recebia um roteirinho, tinha que fazer lá o filminho, entregava o filme, pum, já tinha o outro. E aquilo vai te dando uma experiência, cara. Eu acho que eu trabalhei com quase todos os fotógrafos que eu admiro no Brasil, com todos os diretores de arte que eu admiro, que eu queria conhecer. Eu assistia o filme, gostava? Vamos chamar aquele ator. Entrasse o filme que entrasse, o comercial que entrasse, eu chamava... Quero trabalhar aquele diretor de arte que gostou daquele filme, pumba. E esses caras me ensinaram, cara, foram meus professores. Então eu sou muito grato à publicidade, assim. Aprendi a filmar, contar história, com imagem, porque ainda me pagavam para aprender. Então vamos para a última aí, para não... Hoje eu sou meio crítico à publicidade, na verdade. Eu adorei muito. Nossa, me incomoda. Se hoje eu faria a mesma carreira. Boa. Bom, a última pergunta aqui, só o pessoal vai jogar aí. Peraí, é da Michele.
né? Michele Diniz, que é perguntando quais são os projetos mais marcantes e qual o real papel de um diretor, acho que de um diretor de fotografia. Acho que o Fernando falou bastante sobre isso, mas qual a essência do trabalho que você considera importante? É uma pergunta quase filosófica, né? Afinal, interessante. Para encerrar, filosófica. Michele, eu acho que o trabalho meu, que para mim ainda é o mais marcante, acho que é Cidade de Deus. Porque foi o único filme que eu comecei, eu li um livro, gostei da história, pensei como é que eu posso contar essa história, eu mesmo liguei para o Paulo Link, para o autor do livro, convidei o Braulio, que não tinha experiência, desenvolvemos junto, fiz um filme ponta a ponta, assim, inclusive, quando eu ia rodar o filme, a Miramax, que ia bancar o filme, saiu fora. Eu estava um mês e meio para filmar e não tinha mais o dinheiro, aí eu comecei a assinar o cheque, eu mesmo paguei. Então eu gosto muito de Cidade de Deus, porque nenhum filme é tão meu quanto esse. Não tinha, eu filmava de manhã, ia para casa assistir montagem e tal, e não tinha nenhum cliente para mostrar. Não tinha produtor, não tinha, era eu fazer o que eu queria. Então, isso foi legal e foi um prazer muito grande. Então isso para mim é o filme mais... Porque era eu com a minha equipe e não tinha ninguém de fora. Depois, qual era a outra pergunta da Michele? Era... Qual é a real essência do trabalho, né? Realizador, uma realizadora? Eu gosto de contar histórias e gosto de contar as histórias que falem do mundo, que ajude a gente a entender o mundo onde a gente está. E agora, quando eu falo mundo mesmo. Eu adoro planejar histórias que contem a respeito do mundo inteiro. Eu acho que hoje eu não faria uma historinha que é só entretenimento, que é só... Eu ando muito preocupado com o nosso futuro, assim, o nosso futuro da espécie. Essa coisa da crise do clima não é uma brincadeira. Eu acho que o Tomé, que estava sentado aqui, vai ter um futuro muito ruim. Se tiver 60, 70 anos, a vida dele vai ser muito ruim. Então, as coisas que eu estou fazendo, de agora em diante, é muito para alertar isso, para tentar minimizar isso. Estou, nesse momento, trabalhando num roteiro com o Braulio, que é exatamente sobre crise do clima. E talvez responda, até mude a minha resposta para a Michele. E depois da Cidade de Deus, tanto tempo atrás, 20 anos atrás, é a primeira vez que eu estou fazendo um filme de novo. Eu tive a ideia, já que dessa vez era uma ideia cara, eu vendi a ideia para a Netflix, os caras compraram, contrataram o Braulio, e agora eu e ele estamos escrevendo essa história que eu quero mudar fim desse ano ou ano que vem. Mas é que nem a Cidade de Deus, por enquanto não tem nenhuma interferência. Estou eu aqui, eu desligo aqui e à noite eu vou assistir documentário para continuar escrevendo uma historinha. Então até muda a minha resposta, Michele. Esse processo que eu estou vivendo hoje tá legal pra caramba. Pô, muito bom, hein? Muito legal. Espero que o pessoal tenha gostado da live, que a gente não tenha atrapalhado a janta, mas é que foi muito legal o papo. E, pô, só agradecer imensamente você, Fernando, incrível, o papo foi muito legal. Agradecer ao pessoal aí do Olhar de Cinema, o pessoal que botou o negócio... Parabéns pela sua estreia na live também. Pô, obrigado, né? Foi uma estreia na live aí, nunca vou esquecer. Passou tem que tirar um print. Antônio? Aí, ó, Passou, foi aprovado? Aprovado. Aí, agora eu vou viver de live, rapaz. Você tem que torcer para o Antônio ficar machucado de novo. Isso, faz não, mais. Vamos sempre produzir uma lesão nele para poder entrar nessas lives aqui. Muito obrigado mesmo. E vamos deixar a nossa homenagem aí ao Zé do Caixão. E é isso. Muito obrigado. Uma boa noite para você, Fernando. E boa noite para todo mundo que assistiu aí. Obrigado por assistir. Até mais. Até mais. Fui.